vamos estar dirigindo a Deus mais uma oração. Amém? Oremos. Jesus, mais uma noite estamos reunidos para juntos oferecer o culto, Senhor, com raciocínio, com o coração contrito, quebrantado diante de Ti, que é digno de louvor, digno de toda adoração. E em o Teu nome, Senhor, mais uma vez nós Te pedimos nesta noite, ó Espírito Santo, que nos ajuda a cada um de nós que aqui estão, aos que hão de chegar, que o Senhor venha, Espírito Santo, nos ajudar a oferecer o melhor culto nesta noite, a Ele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, por todos quantos estão, Senhor, participando nessa noite, os que estão nos seus lares, ó, conectados, Senhor, juntamente conosco, pelo Facebook ou YouTube. Jesus, que estende as mãos e que venha operar milagres sobre as vossas vidas, para a glória do Teu nome, é que nós oramos e cremos, em o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite, que nós possamos se alegrar na presença de Deus, glorificar o santo nome do Senhor. Se você está na sua casa, não tem condição de ir para a igreja, ir para o templo, alegra seu coração também, porque a palavra de Deus vai entrar no seu lar nessa noite. A palavra cantada, a palavra pregada já está entrando no seu lar. Alegre-se junto conosco. Amém? 570, vamos louvar o Senhor. Grande é Deus Todo-Poderoso. Ele tem milagres para cada um de nós. Que possamos render a Ele nessa noite a adoração, a honra que é devida ao nosso Deus. Amém?
tem que ter um encontro real com Jesus. E Ele está de braços abertos, te esperando. Ainda louvando o Senhor com o hino de número 1. Chuvas de graça. Deus, Ele tem para cada um de nós chuvas de graça. Ele prometeu. E Ele tem para cada um de nós que temos o coração quebrantado na presença dEle. O justo florescerá. E aquele que é justo perante ao Senhor encontra a misericórdia de Deus, encontra a paz, tudo que precisa. Aleluia. Número 1. Convido os irmãos mais uma vez a se pôr em pé. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Se encontra a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos 3. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, a seguir. Amém? Nos diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz perfeito a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante
da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, os irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Algum pedido de oração? Vamos estar orando pelo primo da nossa irmã Dil, que sofreu aquele acidente, e até a última hora que eu falei com ela, estava ainda hospitalizado na UTI. Vamos estar orando também pelo meu tio, em São Carlos, Astrogildo, que está hospitalizado também, e orando um pelos outros, pela jovem também lá do estado do Espírito Santo, para que Jesus possa estender as suas mãos, e por muitos outros que se encontram hospitalizados, principalmente cometidos aí pela Covid-19 e outras enfermidades que continuam assolando a humanidade. E neste momento vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos nessa casa de oração, cultuando a Ele, e também orando, intercedendo por aqueles que estão em situações com a saúde abalada ou situações adversas. Oremos. Jesus, mais uma vez nós queremos louvá-lo, adorá-lo, agradecê-lo por esta oportunidade, e neste momento também, Senhor, juntamente com a tua igreja, cada um de nós temos as nossas petições. Senhor, continua com as tuas mãos estendidas, guardando as nossas famílias, as nossas vidas, e eu lhe peço, Senhor, que estenda as suas mãos sobre aqueles que estão hospitalizados, aqueles que já estão desenganados pela medicina, que o Senhor pode estender as suas mãos de milagre, e que nesta hora o Senhor possa fazer milagre. Ó Senhor, aquele que está enfermo fisicamente, ó enfermidade, nós o repreendemos em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade nós estamos repreendendo e expulsando também em o nome de Jesus. Todas as causas impossíveis, Senhor, para ti se torna possível ao que crê. E nós sabemos, Senhor, que o teu povo, aqueles que estão, Senhor, apresentando, crê, e é no teu nome que nós estamos orando, crendo no milagre sobre todos quanto se encontram enfermos em causas impossíveis, porque tu és a única solução. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos estar ouvindo o nosso irmão presbítero Robson. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Quero estar lendo aqui Lucas, capítulo 17, versículo de número 11. Lucas 17, 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria
e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Nós vemos esse acontecimento, onde esses 10 homens leprosos, homens ali que era considerado impuro ali por aquela sociedade, onde aqueles homens eles não podiam estar no meio ali das pessoas da sociedade, ou até mesmo ali pelos judeus, se eles tocassem alguma coisa, era considerado impuro. E nós vemos esses 10 homens leprosos que, vendo que Jesus estava passando e sabendo eles que Jesus estava operando milagres, operando maravilhas ali naquela região, esses homens não perderam a oportunidade de clamar aquele que tinha a solução daqueles problemas. E nós vemos que 10 desses homens rogaram ao Senhor para que ficasse limpo. E nós vemos que todos os 10 foram purificados, foram curados das suas lepras, mas somente um voltou para agradecer e glorificar a Jesus. Aqueles 10 homens, cada um deles recebeu a sua cura do seu corpo físico, mas nós vemos que teve um aqui que recebeu também a cura espiritual, a cura da sua alma, porque ele foi grato a Jesus e voltou para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Então o que nós entendemos aqui, que 10 foram curados no corpo físico, e um foi curado do corpo físico e também espiritualmente. Porque quando nós recebemos uma cura interior de Deus, a nossa gratidão a Deus é maior, e nós queremos agradecer ao nosso Deus, nós queremos testemunhar daquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Que nós venhamos aprender com esse que voltou para agradecer a Deus, e que nós venhamos a todo momento agradecer ao nosso Deus pelas curas interiores, pelos livramentos que Ele tem nos dado, pelas provisões que o Senhor sempre tem nos dado, não tem deixado nós desamparados, porque esse Deus, Ele é fiel e poderoso, e não existe causa impossível que esse Deus, Ele não possa se tornar possível, porque ao nome do Senhor Jesus, a Jesus Cristo foi dado todo o poder nos céus e na terra, e em qualquer área das nossas vidas, em qualquer impossível que aos olhos do homem não tem jeito, para Jesus há jeito sim. Que nós venhamos entender e ser grato ao nosso Jesus, primeiramente pelo maior milagre das nossas vidas, que foi a nossa salvação, dele ter nos tirado de um lamaçal de pecado e ter nos colocado na tua maravilhosa luz, ter nos colocado numa posição privilegiada de ser chamado filho de Deus através da morte vicária de Jesus. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, a cada um de nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que estão em casa ali ouvindo essa live. Que Deus venha abençoar a sua vida, e creia que a tua causa impossível, Jesus, Ele pode tornar possível. Basta você crer, basta você ter a fé. E nós vemos que Jesus, lá no versículo 19, Ele diz assim, aquele homem, e disse-lhe: Levanta-te e vai,
a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Porque em várias ocasiões Jesus chega para as pessoas vinham ter Jesus e queriam uma cura, e Jesus primeiramente dizia para aquela pessoa: olha, vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus veio para dar vida, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A irmã Giovana vai estar louvando o Senhor. Tu enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Salvar aquela alma que um dia se perdeu, que um dia se salvar aquela alma que um dia se perdeu, que um dia se perdeu.
fonte de vida, e quem dá vida é Deus. Ajude a salvar aquela alma que um dia se perdeu, que um dia se perdeu. Agradeço a oportunidade de não Aleluia, graças a Deus. Vamos ouvir o Jonathan também trazer uma palavra. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e vos disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás os filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém? Nós temos essa palavra quando Deus ele tem um encontro com este homem chamado Moisés, que no início de sua vida, ainda criança, a sua mãe foi obrigada a colocar ele em um rio, em um cesto. Algumas versões dizem que colocaram em papiro e mais alguns materiais e deixasse o menino ali pelo rio. E a Bíblia diz que quando chega até certo ponto, este menino, ele cai nos braços da filha do faraó, do rei do Egito. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela achou a criança muito linda e decidiu ficar com ela. E ainda mais, quando a irmã de Moisés, ela chega e conversa com aquela mulher, a Bíblia diz que a irmã de Moisés, ela conseguiu que a sua mãe o amamentasse e ainda ganhasse por aquilo. Então Moisés, ele cresceu a sua adolescência no palácio, foi ficando adulto, conhecendo a cultura egípcia como um menino criado pelo rei na família real, mas na sua infância, até o desmamamento, ele passou com a sua mãe. E quando ele passa com sua mãe, a Bíblia não diz que isso acontece, mas nós podemos afirmar isso por causa de uma cultura que já era do povo hebreu, de passar as suas mensagens, de passar a sua história de pai para filho. E as mães contavam a história do seu povo para os seus filhos. Então nós cremos veementemente que a mãe de Moisés, ela sim contou a história do seu povo, de Abraão, de Isaque, Jacó, José, para Moisés quando estava amamentando. E Moisés cresceu sabendo que ele era um hebreu. Tanto que quando você vai entrar para o capítulo 2, se não me falha a memória, de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele já adulto, ele vê um egípcio ferindo
alguém de seu povo. E a Bíblia diz que Moisés olha para ver se não tem ninguém, ele vai lá e mata esse egípcio. O porquê? Porque Moisés, mesmo ele tendo a sua adolescência, ficando adulto numa cultura egípcia, ele foi criado e instruído que ele era um povo hebreu, que ele era um dos hebreus. Então, quando ele vê um do seu povo sendo maltratado, ele tem um senso de justiça, de saber que aquele era um deles, e vai lá e mata esse egípcio. No dia seguinte, a Bíblia diz que ele vai mais uma vez visitar o seu povo, ver como é que está acontecendo. Ele vê um deles brigando, um hebreu brigando com outro hebreu, e ele vai lá, repreende, e o hebreu fala assim para ele: olha, quem você pensa que é? Nós descobrimos que você matou e enterrou o egípcio. E a Bíblia diz que Moisés, ele sabendo disso, ele deduziu que Faraó já soubesse daquilo, que a notícia já tinha se espalhado. Ele foge para uma terra chamada Midian. A Bíblia diz que quando ele chega em Midian, ele encontra ali, faz coisas maravilhosas, salva a filha de seu sogro, casa ali naquela terra, e logo quando nós entramos no capítulo 3, a Bíblia já entra ele como um adulto, como um homem, e estava cuidando do rebanho de seu sogro. E quando o Senhor se manifesta em maneira teofânica, porque a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor, e em letra maiúscula Senhor, então uma maneira teofânica, o Senhor se manifestando naquela sarça. A Bíblia diz que Moisés ele ficou admirado com aquilo. O porquê? Não por a sarça estar pegando fogo, porque era comum, mas Moisés ficou admirado que ela pegava fogo, mas não se consumia. De repente, aquela sarça começa a falar com Moisés, e falando com Moisés, ele fica assustado, não sabia o que estava acontecendo. O Senhor dá uma ordem: olha, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. E o Senhor começa a falar para ele, dizendo: olha, eu tenho visto a aflição do povo hebreu, eles têm sido angustiados, eles têm sido maltratados, sendo escravos, e eu ouvi a aflição deles. E o Senhor fala para ele: olha, você vai até lá, e você vai libertar esse povo. Você vai falar até Faraó, e vai libertar. E a Bíblia diz que Moisés fala assim: olha, Deus, quando eu chegar lá, e chegar nesse povo, e falar que o Deus me enviou, que o Senhor me enviou, e eles perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer? E a Bíblia diz que Deus, ele fala assim: olha, diz que o eu sou, o que sou, te enviou. E mais ainda, olha, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que Deus estava dizendo? Deus, pela primeira vez, ninguém o pronuncia seu nome, ninguém fala que ele se chama Yahvé, como algumas versões diz. A Bíblia diz que Deus, ele próprio pronuncia, fala assim: o meu nome é Yahvé. Ninguém inventou o nome de Deus, ninguém conjecturou que ele se chamaria dessa maneira, ninguém conjecturou que ele seria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou, o próprio Deus, falou assim: eu sou Yahvé, o seu nome máximo. E ainda diz: olha, o meu nome será eternamente, de geração em geração, eternamente o meu nome será Yahvé. O que nós podemos descobrir com isso e tirar para a nossa lição? Moisés, até certo ponto, até ele ter esse encontro com Deus, ele não conhecia Deus. Ele poderia ouvir a história de seu povo, ele poderia saber que até certo ponto os seus pais, os patriarcas, tinham contato com Deus, tinha experiências com Deus, mas ele não tinha, e nem o seu povo que estava sendo oprimido. Então, quando Deus ele se pronuncia e chega a Moisés, ele se apresenta a Moisés. Ele se apresenta a Moisés, ele passa a conhecer Deus neste momento. E Deus dá uma chamada para ele. Deus dá uma chamada para ele dizendo: você vai libertar esse povo. O que nós encontramos muitas vezes na igreja? Nós vemos pessoas que querem ser usadas por Deus, que querem ser enviadas por Deus, e ficam se perguntando: por quê? Para que Deus me chamou? Para que Deus ele me colocou no mundo? Qual que é o meu propósito nessa terra? Qual que é o meu propósito que Deus? Será que eu vou ser apenas um crente de banco? Será que eu vou ser apenas um crente que vai ficar aí a vida inteira na igreja e não vai fazer nada de útil? E muitas pessoas se perguntam isso, mas vemos que a ordem que Deus dá para Moisés foi algo que ele já fazia, foi algo que ele já tinha em seu coração. Moisés, mesmo sem conhecer a Deus,
Moisés, só sabendo da história do seu povo, ele já tinha um senso de justiça dentro de si, mesmo antes de conhecer a Deus. E muitas pessoas acham que Deus vai trazer uma revelação e vai entregar algo novo em sua vida, que você agora vai ganhar um dom que nunca ninguém tem. E muitas vezes Deus quer agir na simplicidade de te usar com algo que você já fazia. Moisés, ele já tinha um senso de justiça dentro dele. Ele já sabia que o seu povo era oprimido e já sabia que ele não queria que aquilo acontecesse, porque ele mata aquele egípcio mesmo sem conhecer a Deus. Então, de maneira relativa eu falo, porque Deus, ele tem uma forma de trabalhar com cada um, mas algumas pessoas que, como Moisés, que já tem um talento, que já tem algo dentro de si, que até mesmo antes de ser crente, já tinha esse talento, já fazia algo de bom, e deixou de fazer, e nunca mais voltou aquilo. Quem sabe se fosse cantar, quem sabe se fosse fazer uma visita, o que seja, que mesmo antes de ser crente já tem esse talento e deixou isso enterrar, e fica perguntando para Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu chamado? O que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente aquilo que Deus, ele já te deu. Aquele talento que você não faz há muito tempo, quem sabe antes de conhecer o Senhor, mas Deus, ele quer moldar, quer aperfeiçoar e quer trazer aquilo para a glória dele. Então, pessoas específicas, um estado relativo, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas usando o exemplo de Moisés, eu creio que existem pessoas que ficam se perguntando para Deus o que fazer, mas sendo que Deus, ele vai te mostrar que o que você deve fazer é aquilo que você já fazia, é aquilo que o seu coração já queimava antes, mas você não atentou para isso, e o Senhor, ele quer moldar e quer aperfeiçoar isso na sua vida, que não para o seu nome ser glorificado, mas para que aquilo que ele vem fazer através de você, o nome dele ser glorificado. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Convido os irmãos a colocarem em pé. Nossa irmã Keila tem um louvor. Nós vamos fazer a leitura concernente dízimos e ofertas. Se encontra Mateus, capítulo 23. Capítulo 23, versículo de número 23. Amém? Nos diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Quem está dizendo isso daqui é Jesus, falando de uma fidelidade tamanha desses escribas e fariseus, que eram fiéis nas mínimas coisas do dízimo, mas que eles estavam falhando em o juízo, falhando na misericórdia e a fé, mas que era para eles: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Estava falando do que? De um pacote completo. Está falando de alguém que verdadeiramente conheceu e conhece a Deus, que entende esse caminho da fé. Amém? Que nós possamos verdadeiramente não só ficarmos presos
como se diz, fazendo rolo com Deus. Não, nós temos que entender que tudo que existe é dele e que nós é apenas administradores. E a coisa ela é tão séria que a Bíblia ela fala mais de dinheiro do que de salvação. O porquê isso? Tem mais de 2.200 versículos na Bíblia que fala a respeito de dinheiro, pelo fato que nós, seres humanos, temos muita dificuldade em lidar com dinheiro. E quando o Senhor está instruindo, tanto Malaquias após exílio, está instruindo o povo de Deus ali, quanto Paulo lá em Coríntios, que está instruindo, o provérbio fala muito sobre isso, né? É pelo fato que nós, para quê? Para que nós não venhamos deixar ser cauterizado. É uma forma de você ter um reconhecimento que tudo que você possui tem um possuidor pleno, Deus, e que apenas somos administradores. E quando você tem esse quebrantamento, então você procura fazer com mais zelo, você procura administrar com mais eficácia. E esta é a diferença. A aula de economia de Deus, irmãos, ela é tão tremenda, que ele deu, né, a José uma aula de economia que serve para todos os seres humanos, para a igreja, para os seres humanos, quando ele orienta a José a guardar 20%, a quinta parte, 20% de todas as colheitas durante 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. Se você ganha R$ 1.500, se você conseguir colocar esse padrão de 20%, vai lhe dar R$ 300. E você vai guardar esse R$ 300 por 7 anos. Durante 7 anos, você vai adquirir, nesses 7 anos, guardando sem correção, R$ 25.850. Aí você divide esses R$ 25.850 por 1.500. Você vai ter 16,8 salário de R$ 1.500. Isso se fala de administração. Se você fazer este propósito, então não existe crise no mundo que possa destruturar você. Porque se você ficar 16 meses e quase 17 meses desempregado, você vai ter de mês a mês um dinheiro ali, uma fonte para você, só em 7 anos que você guardou. Só 7 anos. Então Deus ensina na palavra. Nós nos perdemos porque nós gostamos de perder mesmo. Mas essa continha que eu fiz aqui para os irmãos é só para você poupar para uma garantia em momentos obscuros como nós estamos vivendo. Você ter esta reserva que não se mexe, só mexe para uma ocasião específica. Aí depois entra todos os outros. E Deus ele quer ensinar. E quando você se desprende e você entende que dízimo não é berganha, não é rolo com Deus. Dízimo é ser grato. Senhor, eu estou devolvendo porque já é teu. Só de gratidão. Então as coisas fluem na sua vida. E essa sabedoria de Deus se manifesta na sua vida. Amém? Aquele que planeja e trabalha, certamente ficará rico. Quem quer ficar rico do dia para a noite, até o pouquinho que tem, vai perder. Então seja um planejador, seja um economista com a sabedoria de Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e de quem está em sua volta. Amém? Oremos. Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome por tudo quanto o Senhor tens realizado nas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tens operado neste momento ao qual estaremos, Senhor, devolvendo os nossos dízimos como louvor, como gratidão
porque diante de tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas que se encontram, Senhor, em dificuldade, o Senhor tem permitido que nós tenhamos, Senhor, condições de devolver, e aqueles que possam estar em nosso meio, ó Senhor, e que se encontra desempregado, nós o pedimos, Senhor, que entra com provisão, que dá condição a cada um dos teus filhos que prosperam para a glória do teu nome. É que nós oramos lhe pedindo, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém? Canta mais perto do microfone para poder sair no... Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero me humilhar, Senhor, na tua presença, pois não há outro lugar que eu queira estar. Quero gritar teu nome bem alto, como criança me envolver no teu olhar e transbordar do teu Espírito. Me esvaziar de mim e me encher da tua unção. Ouvir tua voz a me dizer: tu és meu filho, eu te amo, vem pra mim. Tu és meu filho, desde o ventre te escolhi. Chamei-te pelo nome, vem, estou aqui. Te chamo pelo nome, vem, vem pra mim. Para onde irei se tens o que eu preciso? Palavras que trazem vida ao meu coração, rios que fluem do teu trono de glória, trazendo libertação, quebrantamento e unção, trazendo cura, trazendo poder, trazendo vitória, lâmpada para os meus pés. É tua palavra, Senhor, é tua palavra. De mim, Senhor, e me encher da tua unção. Ouvir tua voz a me dizer: tu és meu filho, eu te amo, vem pra mim. Tu és meu filho, desde o ventre te escolhi. Chamei-te pelo
tua palavra, Senhor. É tua palavra, Senhor. É tua palavra, agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé.